Olá, boa noite, doutora Rosa, professor Paravidino, Maria Cristina, Adriana, Solange. Já temos um monte de colegas aqui. Nós vamos dar início a esse encontro de hoje com a presença do Dr. Domingos Vaz. O objetivo desse nosso encontro foi provocar, um entendimento, um esclarecimento, um aprofundamento na direção de uma coisa que nos é muito cara pela nossa história familiar. Como eu tinha lhe dito, nós não nos conhecemos pessoalmente com profundidade, nos vimos poucas vezes, mas na nossa história de vida, essa relação com a necessidade da espiritualidade na nossa vida sempre foi muito grande. E é uma alegria enorme, enorme, que tenha aceito o nosso convite, participação voluntária, com muito carinho, com muito respeito, vamos recebê-lo. Estamos ansiosos por ouvi-lo. Passei o dia imaginando o que queríamos conversar hoje. Sei que no final a gente vai acabar indo para muito mais de uma hora, porque o assunto é lindo, é maravilhoso. Então, assim, não se preocupe, fique à vontade. Eu peço, como lhe falei, para fazer a sua apresentação pessoal e iniciar, a partir de agora, com muita alegria. Muito obrigado pelo aceite, viu? Pode começar. Carlos, eu que agradeço. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Com muita alegria que participo aqui com vocês para conversarmos, vamos dizer assim, um pouquinho sobre esse assunto que cada vez mais se torna presente na medicina de nossos dias, a questão da espiritualidade. E um pouco do meu histórico, comecei pediatra, há 25 anos, e me formando pela UFRJ, pela Federal aí do Rio. E depois pela pediatria, acabei me enveredando por tanto atender as famílias e tudo mais, a buscar algo que fosse um pouco mais abrangente do que simplesmente cuidar dos filhos. Então, passei a ser médico de família e também homeopata, buscando esse atendimento um pouco mais integral. Isso acabou me trazendo para a residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, por onde eu fiquei por 8 anos, tá? E nesse momento, por conta de várias mudanças, há um ano aqui em São Paulo, de onde eu estou falando agora nesse momento, como médico de família e comunidade no Hospital Sírio-Libanês, quem sabe implementando também a medicina de família e comunidade, a residência de medicina de família e comunidade aqui no hospital, porque a medicina de família e comunidade no Sírio já tem 5 anos. E, por conta disso, também junto à Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, participando do grupo de trabalho de saúde e espiritualidade, o qual a gente vem atuando em palestras, lives, workshops, orientações, tudo aquilo que a mídia e o momento nesse instante nos permite. Então, faço parte também da Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência à Homeopatia, a ABRA, onde eu sou professor, tanto no Rio quanto em Niterói, vinculado à Universidade Federal Fluminense, e é um pouco da minha trajetória ao longo desses 25 anos. E digo que nesse momento eu estou contando com um assunto que me é mais gratificante de estar trabalhando com vocês, que é a espiritualidade. Se vocês me permitirem, vou já iniciar aqui o meu colóquio, partilhando com vocês alguns slides, algumas questões, e a gente pode, ao longo da apresentação, ir conversando. Tudo bem, para começarmos? Então, deixa eu... Vocês conseguem visualizar a minha tela, não conseguem? Sim, sim. Tá, deixa eu só abrir o modo de apresentação. Muito bem. Então, uma das coisas que a gente vai estar conversando aqui nesse momento vou dividir essa apresentação, breve apresentação, diria, em 2 etapas. Uma primeira etapa, onde a gente vai entender, mas por que de falar de espiritualidade em medicina? E aí trabalhar um pouco a questão das evidências científicas que corroboram essa questão nesse instante. E, em segundo momento, como é que a espiritualidade ela atuaria nesse processo pós-pandemia,
pós-novo normal, como está sendo dito assim com muita frequência. O que é esse novo normal e qual o papel dessa espiritualidade nesse processo de ressignificação, de enfrentamento? Então, como disse, por que abordamos a espiritualidade no paciente? Quais são as evidências que a gente tem nesse momento para poder estar fazendo isso? Então, percebam que nos últimos anos, especialmente da década de 60 do século passado para cá, o assunto espiritualidade ele começou a ganhar um volume muito grande nas publicações de artigos e de papers em medicina. Não só a medicina, mas todas as matérias correlatas, as disciplinas correlatas à área da saúde. E a gente vê que em 2019, né, esse levantamento do PubMed foi no dia 23 de junho, nós tínhamos, envolvendo as palavras religião ou espiritualidade, tá, 75 mil artigos publicados. Né? Então, hoje isso é muito mais, né? Não tem a menor dúvida disso. Vejam que 75 mil artigos da área da saúde foram publicados na linha de religião ou religiosidade ou espiritualidade. E desses artigos, percebam que a grande maioria, né, fazendo um levantamento aqui de artigos brasileiros, mas isso ele reflete também no mundo, é algo muito parecido, a grande maioria dos artigos, quase que 30%, na área da psiquiatria, mas muitos deles na área da saúde pública, né, e na área da medicina geral, que nós conhecemos aqui como medicina de família e comunidade. Né, e aí alguns artigos de história, né, contando mais o aspecto histórico, outros artigos na área da enfermagem. Mas a grande maioria dos artigos médicos, psiquiátricos na grande maioria deles, ou seja, lidando com a questão da saúde mental, mas também muitos artigos na área da saúde coletiva e na área da medicina comunidade. Perceba a evolução 2000 até os dias de hoje, é quase que uma curva exponencial, né? Essa não é a curva da evolução dos casos de Covid, tá bom? Essa é uma curva do bem, é a curva da evolução da publicação dos artigos de espiritualidade ao longo dos últimos 20 anos, tá certo? Seguindo aqui, então, a gente vê que, por exemplo, alguns artigos mostram o papel da religião e da espiritualidade na saúde mental dos pacientes, né? E falando basicamente de coping positivo e coping negativo. Coping é uma tradução, né, e muitos artigos trabalham com isso, que não existe uma tradução muito adequada para o português, né? Mas a forma que talvez a gente conseguisse mais aproximar essa tradução seria enfrentamento. E aí percebam que esse artigo aqui, de psiquiatria de 2014, coloca que abordagem positiva baseada pela própria religião, no sentido de tem esperança de que as coisas vão melhorar, a religião me é um suporte onde eu encontro conforto e paz diante desse tratamento tão difícil, por exemplo, ela traz fatores preditivos positivos, tá, quantitativamente mensuráveis, que trazem melhoria tanto no sentido da sobrevida desse paciente, quanto do ponto de vista de menor morbimortalidade. Tá? Isso quando o enfrentamento é positivo. Mas também, por outro lado, a abordagem, o coping considerado negativo, ou seja, aquela abordagem, por exemplo, olha, isso o que está acontecendo comigo é um castigo divino, ou por que isso está acontecendo comigo? Sempre fui tão bom para com os outros, e por que Deus fez isso comigo? São formas, por exemplo, de você trabalhar um coping negativo. Eles trazem justamente o contrário. Eles aumentam a morbimortalidade, né, e consequentemente, atrapalham a evolução do tratamento. Então, veja que a espiritualidade ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. Depende da maneira com a qual a gente lide. E aqui a gente vai tentar trabalhar justamente ferramentas que nos orientem. Mas como trabalhar, então, esse enfrentamento positivo, né, que a espiritualidade pode e deve estar promovendo? E é isso que a gente vai estar discutindo aqui mais adiante. Né?
Vejam que no panorama de pesquisas em ciência, saúde e espiritualidade, esse artigo publicado por Alexander Moreira Almeida e Giancarlo Lucchetti, ambos um dos maiores publicadores nessa área no mundo, né, e são brasileiros, da Federal de Juiz de Fora, né, que a maior parte dos estudos avalia saúde mental e bem-estar, né, e os estudos apontam menores prevalências de depressão, tentativas de suicídio, uso e abuso de substâncias, delinquência, estresse, ansiedade, dentre outros, né? Remissão de doenças psiquiátricas, bem-estar como autoestima, esperança, felicidade, otimismo e comportamentos mais saudáveis, né? E em relação à área de saúde física, uma menor mortalidade, né? Em pessoas que têm maior níveis de religiosidade / espiritualidade, né? E isso, diminuição de quadros mórbidos como hipertensão, acidentes vasculares encefálicos, isso em termos de frequência, tá? Desfechos de cirurgias cardíacas, equilíbrio do diabetes, ou seja, estamos falando aqui de artigos científicos, não é um achismo, isso aqui já foi mensurado, já foi trabalhado e já é dado, né? E por isso tem ocasionado bastante interesse nessa chamada espiritualidade baseada em evidências, né? Aqui também o impacto da religiosidade e da espiritualidade na mortalidade, né, comparado com outras intervenções de saúde. E esse aqui é muito interessante porque, por exemplo, se percebe que meditação tem um impacto no sentido de redução de acidentes, risco de acidentes cardiovasculares, da ordem de 28% a 32%. Se a gente comparar com o ácido acetil salicílico, que tem um impacto de 22%, vejam que estaria correto dizer que meditar é muito mais indicado do que ácido acetil salicílico na prevenção de acidentes cardiovasculares. O que absolutamente a gente fará, porque a gente vai permanecer indicando o ácido acetil salicílico naquelas circunstâncias onde o risco cardiovascular é considerado moderado ou alto. Mas o que quer dizer que eu posso também estar associando meditação como algo que corrobore e vai fazer melhorar esse risco, impactando na sobrevida desses pacientes. Então, se a gente tem isso tudo dado como... Poxa, mas são dados interessantes, né, Domingos? Várias publicações, eu não vou me deter esmiuçadamente em cada uma delas, porque não é o objetivo aqui dessa conversa. Por que a gente ainda está... que outras questões, além disso, a gente levaria em conta para poder estar abordando a espiritualidade do paciente? Uma das questões é a própria preferência do paciente. E aí vejam que outros trabalhos demonstram que o paciente deseja estar abordando isso, por exemplo, em consulta. Nesse artigo aqui, que fala do envolvimento religioso e fatores sociodemográficos, né, um levantamento no Brasil, 95% dos pacientes declararam ter alguma religião, sendo que 83% declararam que a religião é algo muito importante na sua vida, né? Então, percebam que a gente não está falando... Significa que de cada 10 que eu atendi hoje, 9 têm religião e 8 consideram isso muito importante. E às vezes a gente sequer toca no assunto, né? 37% desses que frequentam, né, atendimento, serviços de saúde, eles frequentam o serviço religioso pelo menos uma vez na semana, e 10% até mais de uma religião, que é uma característica muito nossa do brasileiro, né? E aqui, em números percentuais, né? Claro que a gente tem que levar em conta aqui aquilo que é dito quando as pessoas são perguntadas, né? Mas ainda há um predomínio nas respostas de católicos em 68%, seguidos por evangélicos protestantes e o espírita kardecista ainda num número muito reduzido. Mas, de toda forma, existe uma participação religiosa do brasileiro, não importa com aquilo que ele se vincule de uma forma muito clara, sou desta ou daquela religião. Então, de alguma maneira, ele tem, o brasileiro ele é religioso por natureza. E vejam que isso não é algo que é exclusivo aqui do Brasil. No mundo inteiro,
vejam que outras revisões demonstram que apenas 6% não indicaram nenhuma afiliação religiosa. Tá? Então, é muito parecido com o que acontece no mundo, a questão da vinculação religiosa dos pacientes. Né? E olha, para mais do que eles serem vinculados, vejam que interessante isso que eles dizem nesse mesmo trabalho. Todas as referências estão colocadas abaixo nos slides, tá, gente? Você gostaria de discutir aspectos espirituais, né, ou que o seu doutor, ou suas crenças com o seu doutor, com o seu médico? E vejam que vários trabalhos, tá, são vários autores aqui, variam, né? Claro que o menor aqui em 41%, mas a grande maioria aqui gravitando em torno de 80% a 90%. Ou seja, o paciente ele quer conversar sobre isso. Né? Mesma coisa a gente observa aqui na tabela 3 com relação às necessidades espirituais que nós, se gostaríamos que as necessidades espirituais fossem inquiridas, né, por seu médico, você teria alguma coisa que você gostaria que seu médico soubesse acerca de aspectos da tua espiritualidade. Então, existe sim essa necessidade, e isso é dado como pesquisa, não é mais uma vez, não é um achismo, temos evidências disso. Né? Terceira grande evidência, isso implica, pessoal, fique à vontade para interromper quando quiserem, tá bom? Terceira grande evidência, isso implica em benefícios para o profissional de saúde, tá? E esse é um trabalho aqui muito interessante, feito em cuidados paliativos, que mostram que em 17 hóspices onde isso foi trabalhado, mostram que a abordagem da espiritualidade aos pacientes, na abordagem da dimensão espiritual junto aos pacientes, traz àqueles que fazem a abordagem melhor sensação de bem-estar. Tá bom? E isso da ordem de 53% a 88%, a depender do hóspice que era pesquisado. 53% que teve um índice menor e 88% que teve o maior índice. Então, entendam que não é uma questão só que beneficia a quem é atendido, mas, sobretudo, também aquele que faz o atendimento, que oferta o cuidado. Aqui também da mesma coisa o impacto da espiritualidade em cuidados paliativos, um outro trabalho, né, que conclui que a abordagem da espiritualidade é fundamental para prover àqueles que exerciam o cuidado paliativo uma visão mais empática, compassiva e um cuidado mais integral e mais humanizado, que impacta inclusive na espiritualidade pessoal daquele que está ofertando cuidado, no caso aqui o médico, tá certo? Então, também existem evidências nesse sentido. Então, isso aqui só um dado desse trabalho que eu resolvi destacar, que é uma fala que eu acho que é muito impactante de um dos médicos que foi abordado. Vejam só como é que ele se declara nesse trabalho que eu acabei de apresentar. Eu os vejo como uma população que necessita de cuidado e graça e suporte. Isso não é algo que eu aprendi na escola, isso é minha espiritualidade que trago em mim. E eles me ensinam a espiritualidade. Eu aprendo mais com eles do que na igreja sobre o que é a vida, o que é importante. Isso é tão poderoso, então penso que isso seja um círculo. Olhem isso. Então, na verdade, ele entende que aquela dimensão de cuidado se torna mais um ambiente mais espiritualizado do que muitas das vezes o próprio ambiente religioso o qual ele frequenta. Então, entendam que isso, de fato, traduz um impacto muito grande na vida de nós profissionais, a abordagem da espiritualidade junto ao paciente. Se isso tudo é bom, Domingos, então vem aqui a pergunta. Então, por que a gente não aborda? Por que será que a gente não está fazendo essa abordagem? Porque não é uma coisa que não se perguntem só para vocês. Eu também me pergunto isso. Por que na maioria dos meus atendimentos eu não faço abordagem da espiritualidade? O que está acontecendo? Temos evidências nisso aqui também. E vejam em qual delas vocês se encaixam. Eu me encaixei em várias delas. Tá?
Aqui é um artigo do Koenig, que é um grande publicador dessa área de religião e espiritualidade. Tem um livro famoso, que é o Manual de Religião e Espiritualidade, já traduzido para o português. E olha só o que foi alegado lá fora. Falta de tempo. Quem estiver se encaixando nisso, dá um joinha. Falta de tempo, falta de treinamento, 69% não tem qualquer treinamento. A gente não tem treinamento nas universidades, né, na nossa formação, né? Uma menor prioridade disso frente àquilo que a gente está lidando com o paciente. A gente trabalha muito num esquema ainda de queixa-consulta. Por incrível que pareça, apesar de todas essas evidências, 57% ainda tem medo de ofender o paciente com uma abordagem nesse sentido. Vejam que 90% desejam que isso seja abordado. Então, a chance de ofender é quase que zero, né? Mas, enfim, existe isso. Medo de proselitismo, que é algo que, de fato, a gente tem que ter. O que é o proselitismo? É a gente tentar convencer o paciente a seguir esta ou aquela religião. Não é absolutamente o nosso objetivo, né? Mas, enfim, existe esse medo de, eventualmente, a gente estar levando a isso. 37% alegaram que não são pagos para isso, então não tem um pagamento extra que me faça com que eu coloque esse plus na minha consulta. Medo da opinião dos outros colegas e medo de uma resposta da administração, ou seja, medo daquilo que o hospital ou o local para onde eu trabalho possa estar levando em conta com relação a isso, como eu vou ser visto perante os colegas, né? E isso, na verdade, não é muito diferente aqui no Brasil. Vocês vejam que aquilo era no mundo, e aqui no Brasil vocês vejam que também bate falta de tempo, treinamento, conhecimento, o medo de impor da religião, que é o proselitismo, o medo de ofender o paciente, eles continuam aqui pontuando lá em cima. Então, não estamos anacrônicos, né, com relação ao mundo onde nos encontramos. De fato, isso é um problema geral, né, que a gente já viu pelas evidências que não faz sentido nem razão de ter. Por isso, uma das questões que a gente coloca aqui como fundamentais é como é que eu vou fazer a abordagem dessa espiritualidade junto ao paciente. Então, de que jeito eu vou fazer essa abordagem para que ele faça um enfrentamento positivo com a sua espiritualidade do seu processo de adoecimento e não um enfrentamento negativo que vem impactar ainda mais negativamente no seu processo de morte e mortalidade, né? Existem ferramentas? Existem. Existem técnicas, existem inclusive ferramentas validadas, né, que é a que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Então vejam que esse artigo aqui, que é um artigo de revisão, que revisionou 2.641 artigos, que trabalhavam com 25 instrumentos de abordagem da espiritualidade. E a gente vê que os instrumentos considerados mais fidedignos seriam o FICA, o Spiritual History, o Faith, o Hope e o Royal College of Psychiatrics, SCORE, de Heiger. Então, mas só que desses instrumentos, apenas vamos ficar com 2. Vamos ficar com o FICA e com o Hope. Por quê? Porque eles já foram traduzidos e validados para o português. E vocês vão perceber que a abordagem da espiritualidade no ambiente da consulta, no ambiente do cuidado médico, ele vai fazer muito mais sentido a partir desses instrumentos. Então, o primeiro instrumento está aqui, ele foi criado por esta médica indiana, Gul Yanandaraja, que trabalha com espiritualidade durante muito, muito tempo na prática médica. E esse é o questionário Hope, que já vou deixar aqui com vocês, né? Hope, como vocês já sabem, é uma palavra que em inglês significa esperança, e a ideia é que seja um acróstico mesmo que nos remeta a este valor espiritual com o qual a gente vai trabalhar com o paciente. Então, o H seria fontes de esperança, o O, fontes de organização religiosa, o P de espiritualidade pessoal e prática, e o E de efeitos no tratamento médico. Então, olha só, a primeira pergunta do Hope não é pergunta qual é a sua religião, o que você frequenta. Vejam como é que é uma pergunta aberta. Quais são as suas fontes de esperança, força, conforto e paz?
Então, diante de uma pessoa que me traz uma notícia difícil, né, por exemplo, acabou de descobrir que está com um câncer e pensa em desistir de tudo, desistir da vida, inclusive por conta disso, quando eu faço essa pergunta a ela, às vezes a resposta que me vem, é que eu já estou citando um caso que me acompanhou, não é uma religião ou uma prática. Às vezes ela me diz, que a única coisa que me mantém vivo é o meu neto. Então, naquele momento, esse neto é a fonte de esperança dessa senhora. E ele não pode ser desconsiderado do seu contexto espiritual mais amplo, nem do contexto do seu tratamento, porque se eu quero que essa senhora se mantenha viva, eu preciso focar, centrar meus esforços nesse neto, para que esse neto faça parte do processo de autocuidado, de autocura dela, para que ela possa estabelecer realmente o seu crescimento. Mas outras pessoas poderão dizer que é uma prática meditativa, ou uma música que eu ouço e que muito me agrada, ou pintura. Tudo isso são fontes de espiritualidade. Por quê? Porque nos remetem à transcendência. É para além da religião. Então, a gente percebe que começa aqui com aquilo, com os nossos sentidos, aquilo que nos sensibiliza, ou seja, que nos aponta esperanças que nos direcionem para uma caminhada, né? E aí a gente vê outras formas de fazer essa pergunta. Ao que você se apega em tempos difíceis, né? E esses tempos, se não são difíceis, eu não imagino que tempos não seriam, né? E o que nos sustenta e nos faz seguir adiante? Então, primeiro de tudo, eu estou aqui trabalhando com o quê? Com o sentimento do paciente, com o sentir. Depois que eu faço com que ele sinta, então sim eu vou partir para o O. Você faz parte de uma comunidade religiosa ou espiritual para acessar a dimensão comunitária desse paciente. Ele precisa ter redes de apoio que o sustentem ao longo do seu tratamento. E a partir dessas redes de apoio, que ele possa ser direcionado para o seu processo de melhoria. Né? Em que aspectos a religião o ajuda e em quais o não ajuda muito? E aí eu vou entender se ele tem uma religião que é bacana, que o auxilia, ou se tem uma religião onde o seu líder religioso diz que ele está sendo castigado porque não cumpriu com determinada obrigação religiosa, enfim. O coping positivo e o coping negativo. Vocês viram isso nos trabalhos anteriores? Isso é muito importante para que eu entenda como é que ele vai evoluir para a melhora, né? A questão da prática pessoal da espiritualidade. Você tem alguma crença espiritual que é independente da sua religião organizada? Ou seja, você pode ser católico, mas você faz alguma coisa? Frequento determinado centro espírita e faço um banho de descarrego, porque aquilo ali me ajuda a aliviar minhas tensões. Isso é uma prática espiritual. Eu preciso conhecer isso de alguma forma para saber como eu vou estar lidando com esse paciente, com o seu processo mesmo de tratamento, né? Que aspectos da espiritualidade ou prática espiritual você acha que são úteis à sua personalidade? E aqui, finalmente, os efeitos. Ficar doente afetou sua habilidade? Tem algo que eu possa fazer para ajudar você a acessar os recursos que geralmente o apoiam? Em tempos de pandemia, a gente praticamente deixou isso de lado, né? Especialmente pegando algumas religiões primitivas, como os indígenas, né? Cuidamos da parte de isolamento, tem que colocar máscara, tem que usar álcool gel, e os rituais de pagelança que esses indígenas faziam, que são extremamente importantes para o seu processo de melhoria, né? Como levar isso em conta, né? Já pegando outras dimensões, outros aspectos. É aquilo que em medicina de família também chamamos de competência cultural. Né? Como a gente trabalhar essas questões de forma a equilibrar aquilo que é dado do ponto de vista biomédico com aquilo que é transcendente, mas que também faz parte do processo de melhoria da saúde do indivíduo. Então percebam, hope, esperança, trabalhar aquilo que você sente e que te sustenta e te faz seguir adiante. Mas esse não é o único questionário, né? Existe um outro questionário chamado FICA, que foi um questionário também criado por uma outra médica chamada Cristina Puchalski, que é muito conhecida das pessoas que trabalham com cuidados paliativos e que trabalha, como o nome diz, um acróstico também, a dimensão da fé, né? Faith, né? Em inglês, a fé. E aí o FICA vem isso, né? F de fé, I de importância ou influência, C de comunidade e A de ação no tratamento. Percebam que ele já começa
de uma forma mais pragmática. Ele não começa perguntando o que você sente que te traz conforto, esperança, alívio. Ele já vai em algo mais pragmático. Você se considera religioso, espiritualizado? Exatamente porque ele aborda uma outra dimensão que não é a esperança, mas sim a fé, que é complementar a esperança. Porque a partir da esperança, daquilo que a gente sente, é que a gente produz alguma coisa que nos vai levar àquilo que a gente acredita, né? Então, você tem esperança, então anda com fé. Como diz a música, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E a fé justamente implica no processo de entrega que nós temos, de buscar construir, fazer conforme aquilo que nós acreditamos. É o verdadeiro significado da palavra fé. Isso fica muito fácil quando a gente trabalha, eu tenho certeza que várias lives de vocês abordaram isso, com acreditação, né? Quando a gente fala de uma entidade acreditada, vamos fazer a acreditação daquele hospital, ele vai ganhar um ISO 9000, um ISO 14000. Então, para que ele faça isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que estabelecer um conjunto de boas práticas que posteriormente serão avaliadas e, quando avaliadas, serão chanceladas. Não, esse hospital aqui ele pode ser um hospital ISO 9000, ele pode ser um hospital ISO 14000. Por quê? Porque ele foi acreditado. Vejam de onde vem a questão da crença. Então, a crença não é algo baseado no abstrato, é algo de muito concreto, baseado em muito suor, em muito trabalho que levou, de alguma forma, que aquilo conseguisse chegar num ponto de excelência tal que pudesse ter sido acreditado. Porque a gente teve esperança inicialmente de que isso viria a acontecer. Já estou aqui me antecipando frente a algumas coisas que a gente vai colocar no final. Então, quando eu estou falando da prática aqui, eu estou falando fundamentalmente daquilo que eu faço no meu dia a dia, que me permite dizer que eu seja de fato espiritualizado. E se eu não faço nada, vejam que ela volta para o ponto primeiro. Então, o que está significado na tua vida? Tem alguma coisa que te faça sentido? Justamente para poder estimular com que você tenha um ponto de partida onde essas práticas elas poderão se dar de forma mais concreta. E aí depois a importância e influência na vida, se a fé ou crença já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde, se tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas, e aí isso eu faço parte da comunidade, aqui o final já muito parecido com o Hope também, a comunidade, quais os efeitos no meu tratamento. Percebo que esses questionários eles não são estanques, tipo um questionário de perguntas e respostas que eu vou fazer uma na sequência da outra, e respondendo eu tenho que, pronto, tá respondido. Não. Eu tenho que, na verdade, buscar fazer essas perguntas de forma muito livre, de forma que ela fique quase que presente dentro da minha própria abordagem mesmo da consulta, quando eu faço aquela minha escuta qualificada, deixo o paciente colocar suas angústias, suas expectativas, suas crenças, e aí eu vou colocando, vou introduzindo algumas dessas questões, e aí o meu atendimento ele vai ficar muito mais rico. O conhecimento que eu vou ter desse paciente ele vai se tornar amplo, a ponto de eu conseguir interferir, conforme os trabalhos que vocês viram anteriormente, de forma positiva, no enfrentamento espiritual, religioso, positivo desse paciente frente ao seu processo de adoecimento. Certo? E aí, assim, já para caminhar aqui para a segunda etapa e do meio para o fim, né, entendendo que eu estou fazendo essa abordagem espiritual de uma forma mais técnica, de uma forma mais ampla, de uma forma mais integral, como isso funciona nesses tempos de pandemia? Esse quadro aqui ficou famoso, né, no mundo inteiro, um artista inglês que me fugiu o nome agora, me desculpem, mas ele colocando aqui o desenho de uma criança que pretere os demais heróis, né, tradicionais, colocando aqui o profissional de saúde como sendo seu herói nesse momento. Então, isso é uma coisa que pesa muito sobre nossos ombros agora. Nossa, somos os heróis, né? Diante de tantas mortes, diante de tantas adversidades, somos os heróis que têm que dar conta, quase que semideuses. Mas esses heróis lidam com circunstâncias assim, enfermarias lotadas, muitas das vezes sem recursos mínimos para que a gente consiga estar dando conta,
mortes com as quais a gente não consegue sequer, às vezes, o medicamento ou insumo necessário para poder estar intervindo frente a elas de uma maneira adequada, más condições de trabalho, onde esses heróis são muitas das vezes largados aí dormindo em condições, descansando em condições subhumanas, diria até, que levam muitas das vezes esses heróis, esses semideuses, se verem assim desse jeito, desestimulados. O que eu tenho que estar fazendo com relação a isso? E a gente viu lá atrás que a questão da abordagem da espiritualidade do paciente, ela proporciona a cada um de nós também o nosso próprio crescimento espiritual. E a gente viu que a abordagem é baseada em questionários que estimulam tão somente o descobrimento de quais são as nossas fontes de esperança que permeiam as nossas práticas, que permeiam a nossa fé, né? E aí a gente tem que entender, eu gosto muito desse artigo de um psiquiatra chamado Christian Dunker, que escreveu Como Encontrar a Felicidade em Tempos Sombrios, 3 Passos para Olhar no Futuro. Primeiro, algumas coisas que a gente tem que colocar para dentro de cada um de nós, né? Primeiro, que a autocrítica não é culpa. A gente não pode simplesmente se culpar por esta ou por aquela situação. Então, a gente tem que ter a ideia de que nossa felicidade ela tem que ser algo muito realista. Então, se aquele que não encontrar dentro da mais melancólica tristeza, né, dentro do abismo de si mesmo, ele jamais vai ser realmente feliz, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que estar levando em conta. Não tem que ter sentimentos de alegria para trabalhar a espiritualidade, ao contrário, são os sentimentos de desespero que tem que me motivar de alguma maneira a criar novas condições de esperança. E a segunda questão, frente a isso, é não deixar esse desejo nosso ser subornado pela esperança, né? Porque a esperança é efeito do desejo e não a sua causa. Ou seja, eu não tenho que buscar ter esperança para depois desejar. Ao contrário, eu tenho que desejar hoje as melhorias para que então essa esperança ela venha, né? E é justamente nesse momento mais sombrio que nós conseguimos produzir o nosso melhor. Nunca houveram tantas lives, nunca houveram tantos estudos, nunca houveram tantos processos de ressignificação do que está acontecendo e nunca crescemos tanto diante disso, né? Isso de alguma forma, transcender. E, finalmente, trabalharmos para cultivar os nossos sonhos, antes que eles se tornem pesadelos, né? E Freud, vejam bem, que ele falava em técnicas de felicidade, cujos maiores exemplos são o trabalho coletivo, o amor e a criação estética. Ou seja, ele não está falando aqui simplesmente de ficar de braços cruzados esperando as coisas melhorarem. Ele está falando fundamentalmente de vivenciar o cuidado, de vivenciar o amor e trabalhar de forma produtiva a fim de que nós consigamos tornarmos-nos úteis, né, e produzirmos realmente novas práticas, né? E se for para resumir uma palavra, então, que se estude, porque não existe saber sem amor, né? Ou seja, não há forma de aprendizado que não passe pelo amor, no sentido de proporcionar o cuidado. Esse saber sem se destinar a nada é um saber vazio, é um saber em vão, né? E aí, por isso, a gente tentar evitar as ilusões reativas que nos trouxeram até aqui, né? Levando em conta que a nossa felicidade, o peso da nossa felicidade faz parte do sonho de todo um coletivo que se aborda. Bem bonito isso, né? Quem dizia isso muito categoricamente? Nosso querido educador Paulo Freire, que dizia que enquanto necessidade ontológica, a esperança, né, como razão de ser, ela precisa da prática para se tornar concretude histórica. E aí, então, como é que a gente faz isso, fazendo essa abordagem espiritual no nosso dia a dia? O que fica para o pós-pandemia? Vejam aqui nesse círculo de aprendizado de Kolbe, não sei se algum de vocês conhecem, ele é um pedagogo, né, andragogo, por assim dizer, né, um dos fundadores da andragogia, que trabalhou com os estilos de aprendizagem. E nos estilos de aprendizagem, ele diz que a gente começa de um modo de sentir, por primeiro. Primeiro eu tenho que sentir aquilo que me proporciona necessidades de mudanças, né?
E depois desse sentimento, né, sentir aquilo que está inadequado, eu começo a observar de forma reflexiva aquilo que eu posso efetivamente estar fazendo, que vai me levar a determinadas conceituações, que vão me levar a pensamentos, e finalmente esses pensamentos com novas teorias vão me fazer construir novas práticas, me tornando alguém mais ativista. Então, aqui eu tenho, na verdade, o pragmático, aqui eu tenho o ativista, aquele que está agindo já por impulso, eu tenho, posteriormente, aquele que reflexiona, reflexivo, e tenho, finalmente, o teórico, que é aquele que, baseado nas reflexões, vai estabelecer um aprendizado. Não existe, como algumas pessoas dizem, eu sou só teórico, ou sou muito reflexivo. Não, eu sou mais de agir, sou mais de fazer. A cada momento da nossa vida, a gente age conforme uma necessidade. Eu só aprendo coisas que me são necessárias para o meu crescimento. Se aquilo não for necessário, então eu não consigo estabelecer o aprendizado. Né? Isso é muito claro, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo aqui, descascar uma laranja. Se eu pegar uma determinada laranja, eu posso dizer assim, eu preciso chupar a laranja, então eu vou cortá-la em 4 e vou estar comendo os gomos e acabou-se. Mas existem outras formas de descascar a laranja, mas eu só vou chegar nessas formas de descascar a laranja quando, por exemplo, na hora que eu comi um desses gomos, eu senti aquele gosto da casca me causticando a boca, e esse sentimento negativo frente a essa laranja que eu estou chupando com a casca ali escorando, me fizer pensar, poxa, deve ter um jeito melhor de fazer isso. Vamos refletir? Vamos criar novas teorias? Vamos fazer um novo jeito de descascar essa laranja? E isso é o processo de aprendizado. Se a gente lá atrás falou que a esperança é o sentimento daquilo que nos move, o que nos faz, nos impulsiona para frente, então eu posso dizer que no momento do aprendizado, a esperança ela se situa exatamente aqui. Diante da dificuldade, é a esperança que me faz olhar para outra direção para que eu possa estabelecer novas práticas. E se eu digo que é essa esperança que me motiva a novas práticas, e são essas práticas que vão construir novos agires e novos pensares na minha vida, então eu posso dizer que desse outro lado aqui do aprendizado, eu tenho justamente a fé, como sendo um moto contínuo. Fé que retroalimenta a esperança, que alimenta novas práticas de fé. Né, no sentido mais amplo da palavra fé, né, porque desse jeito aqui, até mesmo ateus, eles conseguem ter fé e esperança, porque são sentimentos maiores. Mas tem um terceiro sentimento, né, que é o amor, que está aqui, e que também é um sentimento que está profundamente ligado à questão da religiosidade, que é a questão do amor como síntese do autoconhecimento. E isso aqui foi trazido por nós por Ian McQueen, que é um médico de família canadense, que chegou a escrever dessa maneira, que o estado de abertura, né, o amor é um estado de abertura que é descrito como um estado atencioso, não egoísta, dotado de amor impessoal. Um amor que chamamos de ágape, ou charity, ou care, ou compaixão, cuidado, propriamente dito. E aí tem muitos caminhos para esse conhecimento, e ele pontua. A educação médica pode ser um desses caminhos. E aí ele faz uma provocação no final desse artigo de 1997. Poderia a medicina se tornar uma disciplina autorreflexiva? Ou seja, poderia a medicina ser justamente a disciplina, o ensino da medicina, aquilo que nos proporcione um desenvolvimento maior na questão do amor? Então, pegando uma outra frase aqui de Jung, a gente percebe que nossa visão vai se tornar clara somente quando a gente olhar para dentro do coração. Porque quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Então, transcender no sentido mais amplo, né, nesses tempos ditos mais sombrios, é fundamentalmente não olhar para fora, mas, sobretudo, olhar para dentro. Dos próprios recursos que nós estimulamos os pacientes a buscarem e que, uma vez que os estimulamos a buscarem, nós mesmos estamos fazendo esse processo de busca. Porque, na medida em que aprendemos, nós também transcendemos. Então, na verdade, o nosso processo espiritual, ele parte de olhar para dentro e se estende na direção do cuidado ao outro. Então, está na hora da gente sair daquela frase cartesiana, se penso, logo existo, e começar a assumir uma outra frase, cuido, logo eu sou. Cuido, logo eu
eu tenho significado, eu tenho razão de ser, minha vida faz mais sentido. Porque é a fé, a razão alimentada pela esperança, que o sentir, que sustenta o ser. E a essência do ser é cuidado. Então, para além de fazer, simplesmente, vir a ser. Né? Então, não é simplesmente estabelecer uma prática do nada, mas, sobretudo, a partir dessa prática, tornar-se alguém melhor. Né? Naquela escala da pirâmide, né? Faz como, mostra como, sabe como, mostra como, faz lá no topo da pirâmide o ser. Esse cara não precisa mais aprender porque ele já é. Né? Então, só para finalizar aqui esse colóquio e abrir para a gente conversar, vejam como esses dois conceitos de espiritualidade e cuidado, eles se permeiam. Né? Esse é o conceito de Foucault de cuidado, que fala de que cuidar de si implica em atitude em relação a si, aos outros, ao mundo, uma forma de atenção, de olhar para o interior, uma observação sobre o que se pensa, e olhando para si, reflexionar sobre uma série de atitudes pelas quais se purifica, se transforma, se transfigura. Quando a Cristina Puchalski, ela coloca para nós que espiritualidade é o dinâmico e intrínseco aspecto da humanidade, por meio do qual indivíduos buscam um significado último, propósito e transcendência. Vivenciam relações consigo mesmo, com a família, com os outros, a comunidade, a sociedade, a natureza e com aquilo que é significativo ou sagrado. E aqui eu coloquei em colorido, vejam como Foucault falando de cuidado, né, corresponde a Puchalski falando de espiritualidade, quando diz dos diversos níveis sistêmicos nos quais nos inserimos. Né? Quando Foucault fala de olhar para dentro, de transcender para dentro, como Puchalski fala do dinâmico e intrínseco aspecto da humanidade, nesse sentido mais amplo de transcendência. E quando Foucault fala de reflexionar em uma série de atitudes pelas quais se purifica, né, o Puchalski falando de buscar o significado último, propósito e transcendência. Então vejam que a gente fala aqui de prática, a gente fala de sentimento e a gente fala de reflexão. Cuidar e tornar-se um ser espiritual é uma só e a mesma coisa. De forma que eu me atreveria a dizer que não existe cuidado pleno sem levar em conta a dimensão espiritual do ser com o qual nós estamos lidando. Então, imagino que nesses tempos de pandemia, se tem algo que a gente vai aprender, especialmente olhando para dentro de cada um de nós mesmos, é estabelecer essa transcendência. E estabelecendo essa transcendência, estabelecer o cuidado mais amplo que o nosso paciente necessita para que nós mesmos, da nossa parte, possamos ser cuidados e nos tornemos melhores médicos, melhores médicas, sobretudo conversando com vocês. E estou aqui à disposição para questões que eventualmente vocês venham trazer acerca do que eu pude aqui apresentar nesses poucos minutos. Olha, Domingos, eu estou assim muito engrandecido com muitas informações que você trouxe, por muita coisa que você apresentou. E, assim, eu vou pedir a gentileza das pessoas colocarem no chat as suas perguntas, para a gente continuar seguindo aí com a ideia de um bate-papo, não é? E lhe dizer assim que os primeiros passos na direção desse estudo sobre a medicina e a espiritualidade, encontrei muitos textos que, na realidade, falavam em religiosidade e espiritualidade. Encontrei propostas que sugeriam a utilização mais do termo religiosidade do que espiritualidade. Naquela época eu entendi, ou pelo menos acho que compreendi, que essa questão humana de transcendência com a existência de um ser supremo, que é Deus, teria sido, até pela proposta de um psiquiatra americano, que foi um dos primeiros trabalhos que eu consegui ler, no sentido de diminuir um pouco essa ansiedade da nossa cultura moderna em sermos tão práticos e objetivos. A nossa medicina evoluiu muito para isso. Né? A gente tem que ter um conhecimento técnico quase que estudando todo dia, o dia inteiro, o tempo todo, sem termos, às vezes, a oportunidade de parar um pouco para lembrar que somos seres humanos, temos uma transcendência individual que envolve a presença de um ser supremo,
e essa religiosidade é inata, né? Mesmo para o ateu, na hora da dor, ai meu Deus, me ajuda, me socorre. A gente pede socorro instintivamente a presença de um ser divino. Então, eu sei que você está muito mais adiantado do que eu nessa história, e eu queria saber de você qual é a situação atual em relação à sociedade que você preside aqui no Rio de Janeiro, em relação a grupos de estudo. Você podia falar um pouquinho a respeito disso? Trazer alguma Sim, notícia para nós? fazendo uma abordagem assim, primeiro dizer que não existe conflito propriamente dito entre religiosidade e espiritualidade, né? Sim, Eventualmente, quem levanta isso, a gente está falando de uma falsa polêmica. Eu diria sim. que assim, a religiosidade ela se encontra dentro, ela está contida no aspecto espiritual, na dimensão espiritual. Até porque a própria religião ela tem um significado muito polissêmico, né? Se a gente pegar três conceitos de religião, isso todos do início do século, do início da era cristã, né? Pegar Agostinho de Hipona, pegar Cícero e pegar Lactâncio, que são três filósofos, eles falaram que religião poderia vir de religio, no sentido de releitura, ou seja, de práticas que eu repito de forma ritualística para que eu estabeleça um determinado contato com aquele grupo, ou poderia ser no sentido de religere, no sentido daquilo que eu escolho como sendo o caminho pelo qual vou estabelecer minha chegada até a transcendência, e o conceito de lactância, que é o conceito que está mais próximo de nós nesse momento, que é o de religare, no sentido de estabelecer o contato com o transcendente. Mas vejo que a própria religião ela reflete três aspectos. E muitas das vezes determinadas pessoas se prendem a este ou aquele aspecto da religião. Ou no sentido das prédicas que eu repito, ou no sentido daquilo que eu simplesmente escolhi e digo, eu sou desta ou daquela religião. E não necessariamente isso implica que elas estejam reconectados, né? Então, a espiritualidade é algo mais amplo que implica, seja você religioso ou não, ateu ou não, você tem que estar conectado com aquilo que lhe seja transcendente. E a transcendência, mormente, ela se dá olhando para dentro, né? No sentido de perceber qual é aquela velha pergunta que nos fazemos, de onde o que somos e para onde iremos, né? O que nós estamos aqui para fazer, né? E isso é algo que estabelece o nosso sentido e a nossa razão de ser. Nesse sentido, os grupos que se dedicam a estudar os aspectos da espiritualidade, da religiosidade no contexto das suas práticas, têm estabelecido duas frentes, né? Uma primeira frente que eu diria que trabalha mais com a questão da coleta de evidências, né? Então, vários trabalhos que vão demonstrando, conforme esses que eu apresentei, impacto na morbimortalidade de diversas condições de saúde, sejam essas condições físicas, como também condições de saúde mental, né? E outra frente que está começando a ficar mais, felizmente, eu diria até, mais robusta agora, que é a frente do ensino da espiritualidade no âmbito das ciências médicas, tá? Que é algo que está muito avançado lá fora. Vocês terem uma noção, já existem disciplinas que abordam espiritualidade em faculdades de medicina nos Estados Unidos na ordem de 1000, né? E aqui no Brasil a gente está falando apenas de duas dúzias de universidades que têm isso abordado de uma forma curricular, né? Mas isso está mudando muito por conta das ligas acadêmicas, né, de saúde e espiritualidade, que tem proliferado por conta dessa pujança dessas publicações em diversas universidades aqui no país, e isso tem tensionado, inclusive, a Associação Brasileira de Ensino Médico, a ABEM, a discutir isso cada vez mais em seus congressos, né? O último congresso da ABEM
houve uma pauta extensa, né, discutindo aspectos ligados à questão da espiritualidade. Então, alguns grupos eles têm se dedicado a esse aspecto do aprendizado, que é particularmente o que eu gosto mais, que trabalha essa questão da andragogia e da pedagogia e tentando fazer essa conexão com o desenvolvimento da transcendência. E isso tem trazido frutos muito interessantes, inclusive impactando em aspectos que as universidades, infelizmente, hoje têm apresentado bastante, que é o índice de suicídio, que nunca foi nada que foi ocultado de nós, né? Os índices de suicídio em cursos da área da saúde, especialmente nos cursos de medicina, são cada vez mais alarmantes, e isso tem impactado positivamente até mesmo na redução desses índices, né? Justamente abordando esses aspectos. Muito bom. Eu tenho notícia da UFBA, tenho notícia de Ceará, tenho notícia da USP, Sim. tenho em algumas outras escolas aí, em algumas disciplinas tomando iniciativa. Eu sei que você teve uma experiência na UF, com a pediatria, não foi isso? Na UF, a minha experiência, na verdade, foi com homeopatia, né? Não foi diretamente com a questão da prática da espiritualidade. Abordagem integral, sim, do sujeito, mas sob outros aspectos, né? Com cuidado. Mas onde a gente tem buscado, eu tenho buscado trabalhar bastante aqui em São Paulo, é com o pessoal ligado ao NUSE, que é o Núcleo de Cuidados Integrativos, que está vinculado à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E o trabalho de práticas espirituais, meditativas, reiki e outros trabalhos nessa linha, eles andam em paralelo com outras atividades, como homeopatia, acupuntura, e em conjunto também com as outras especialidades médicas do hospital ligado à EPM, que fazem com que exista abordagem integral desse sujeito. Inclusive, nesse momento de pandemia, de Covid, a gente fazendo um trabalho que já está no CAPES, já está na Plataforma Brasil, de abordagem desse aspecto mais amplo dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid-19, né, que possivelmente vão render aí alguns dados que serão publicados posteriormente, né? Revistas voltadas para isso, Domingos. Você conhece, poderia indicar ou falar alguma? Se não lembrar, não há problema. Assim, olha só, dentro do PubMed, como eu disse, se vocês colocarem Relig ou Spiritual, né, em inglês, vocês vão ver vários papers que vão periódicos que trabalham com isso. Mas existe um periódico, deixa eu me lembrar, Journal of Religion and Health, Jornal de Religião e Saúde, tá? Que desde a década de 60 ele vem publicando ininterruptamente nessa área. Mas, repito, não é mais o único periódico, começou só com ele e hoje vários periódicos de várias especialidades, felizmente, têm publicado bastante nessa área. Quando eu comentei contigo agora há pouco, essa questão de religiosidade e espiritualidade, eu me lembro de ter lido alguma coisa ligada a um profissional médico que publica bastante, através da psiquiatria, chamando a atenção que muitas vezes ele se viu colocando religiosidade à frente da palavra espiritualidade para conseguir vencer aquele início, algumas décadas atrás, de provocar o nascimento do assunto. E espiritualidade é uma realidade, né? Realidade de vista científico, as provas estão galopando na nossa direção. Eu quero provocar duas coisas agora. Como a gente combinou antes, nós temos quase uma hora. E eu sei que você está cansado, você teve um dia enorme de trabalho. Imagina. E quero que você vai encontrar a família, descansar. Duas coisas que eu queria provocar antes da gente caminhar para o final. Eu observei, é uma observação minha, pessoal, eu, Carlos, né? A pandemia trouxe uma impressão de finitude para a nossa sociedade, para o mundo inteiro. Levou um grande número de pessoas a parar em algum momento, olhar essa confusão toda, as ruas vazias. Quantas vezes eu fui para a janela, fiquei olhando, meu Deus, ninguém na rua. E você é necessariamente obrigado a olhar para dentro de si. Mas eu vou morrer, eu posso morrer. Finitude.
E a morte, ela é, a gente sabe muito bem, você sabe muito bem disso, ela é apenas uma porta de ser transposta para uma outra realidade. E muita gente pirou com isso. Eu queria ouvir você, o que você viu no seu dia a dia. Você percebeu isso ou não? Eu não sei se é uma impressão só minha. Eu tenho buscado nessas lives dividir esses pensamentos e ouvir os colegas. Você Não. pessoas ficaram mais acesas com essa necessidade de se entenderem consigo mesmo, alguns muito desespero, eclodiu muita angústia nas pessoas, procurando contato com a gente como médico, até para bater papo como a gente está fazendo aqui agora, né? Tirar dúvida. O que você viu disso? Bom, eu acho que para antes da finitude da vida, eu penso que o que está se discutindo aqui nesse momento é a finitude de coisas, né? A finitude de uma era. O que está deixando as pessoas cada vez mais tristes, isso eu observo bastante, mais angustiadas ou mais ansiosas, é a certeza cada vez mais clara de que a gente não vai voltar a ter as coisas que a gente tinha antes. Sim, o carro. Isso Carro independentemente. bonito, a roupa boa, né? Isso aí já era. Isso mas para além disso, sabe? Bom, como é que eu vou voltar a ter o mesmo nível de convívio que eu tinha antes? Eu vou voltar a frequentar um restaurante como eu frequentava antes? Eu vou voltar a ter festas como a que eu tinha antes? E aí coisas vão sendo adiadas, canceladas, né? Festas de Réveillon, a confraternização da minha turma de 25 anos foi cancelada, enfim, várias coisas vão sendo canceladas e a gente vai percebendo que, bom, não faz muito sentido a gente trazê-las de volta, pelo menos não agora, e talvez não faça sentido trazê-las mesmo daqui a bastante tempo. Então a gente começa a entender de que não é uma questão só, são 14 dias e depois voltamos para o normal. Não existe isso mais, né? Então, o que as pessoas estão se lamentando profundamente é abrir mão daquilo que elas tinham como certo. Mas perceba uma coisa, até nisso que eu trouxe para vocês hoje, que o próprio processo de aprendizado, ele necessita de que a gente abra mão de coisas para que a gente receba coisas novas em termos de conhecimento e de crescimento. Eu não cresço se eu ficar preso no conhecimento antigo, né? Se eu ficar fazendo o mesmo remédio, aprendi, vou mexer com a galera com mais de 40 anos. Se eu aprendi que a minofilina era uma coisa boa para asma e todo mundo que chega com asma no pronto-socorro, eu vou fazer a minofilina e não aprender mais que agora não é mais a minofilina, é salbutamol inalatório, eu vou ficar, enfim, atrasado, vou ser um mau médico, vou ser um mau profissional. Então, eu preciso abrir mão daquilo que eu considero como verdade. E eu acho que a finitude nos remete a isso, né? Pensar na questão da morte, eu penso também de uma forma um pouco mais transcendente. Não é simplesmente a morte do corpo físico ou a morte disso aqui e eu não sei o que vem depois, né? Mas, sobretudo, é abdicar daquilo que eu atribuí de importância a esse corpo e que, de repente, ele não é tão importante assim do ponto de vista mais transcendente. Tem coisas mais importantes ali que eu acabei deixando de lado, né? Então, não estou dizendo com isso que a gente tem que abdicar dos cuidados materiais com a gente, com os outros, absoluto. Muito por contrário. O cuidado que a gente tem conosco é o reflexo do cuidado que a gente tem com o ser maior, né, que somos nós, né? Mas, sobretudo, a gente se dispor a estabelecer um novo aprendizado. Então, dizer, sim, perdi, e porque perdi, preciso aprender coisas novas. E que bom aprender coisas novas. E que bom poder transcender e fazer meu conhecimento evoluir. É isso que eu acho que a gente tem que estar trazendo nessa questão da finitude. Eu estou ouvindo você falar e está gritando na minha cabeça assim, família, né? Como a gente aprendeu a estar perto um do outro dentro de casa. Verdade. Filho, ouvir falar com a gente, ligar para os nossos parentes que estão longe. E como vai você? Né? Há quanto tempo a gente não fazia isso? Enxergar valores mais reais, talvez mais palpáveis. A brincadeira que eu fiz contigo do carro novo, a gente dava valor a coisas fúteis que não acrescentam em grandes aspectos. É verdade. Domingos, te pedi uma coisa.
você tem experiência, não precisa aprofundar o assunto, só queria saber, você tem experiência, estudos, alguma coisa que pudesse motivar a gente a bater um papo um outro dia sobre experiência de quase morte? Olha, particularmente eu, diretamente, sobre experiência de quase morte, não. Eu posso até... Conheço vários trabalhos. Um publicador que eu trouxe aqui hoje para vocês, que é o Alexander Moreira Almeida, lá da Federal de Juiz de Fora, tem muito trabalho nesse sentido. Ele que trabalha muito neurociência, trabalha em contato com laboratórios nos Estados Unidos também que trabalham com ressonância magnética, emissão de pósitrons e que vem ajudando nessas questões. Ele tem uma linha de pesquisa que migra nessa direção. O Instituto DOR, no Rio de Janeiro, também tem alguns pesquisadores que trabalham com isso. E seria um prazer estar fazendo contato com eles, se for da vontade de vocês, para que, eventualmente, eles tendo à disposição, eles pudessem estar conversando com vocês um pouco a respeito, sobre a questão da realidade não local e tudo mais. Quem sabe fazer uma mesa onde, de repente, entrando com a parte mais filosófica e posterior com a parte mais de evidências, enfim, isso é possível. Vamos conversar depois sobre isso, tá bom? Claro, perfeito. Eu vou procurar offline aí mais tarde, um outro dia, com calma. Tá certo. E eu queria muito tocar isso, porque é um assunto que me traz muita inquietude. E eu não consigo me introduzir dentro desse universo. E eu sei que nada é por acaso, não é à toa que a gente conseguiu esse contato e talvez nasça aí uma oportunidade de um webinar, não sei. E aí, se as pessoas quiserem leitura nesse sentido, podem procurar os estudos de Ian Araldson, que é um médico islandês, que publicou 13 casos de experiências de quase morte, né, publicação com reconhecimento científico. E Ian Araldson, né? Fica fácil se colocar no Google Scholar, lá no acadêmico, vocês acham as publicações e podem até começar a nutrir aí um debate nesse sentido, mas eu teria prazer em estar trazendo alguém que pudesse estar conversando com vocês a respeito, poderia estar conversando com alguns colegas nesse sentido. Vamos fazer isso sim, está combinado. Tá certo, então. Eu quero muito caminhar nessa direção, o que eu puder fazer no sentido de multiplicar conhecimento, porque assim, Domingos, quando a gente encontra os colegas, a gente está reunido, fala sobre o assunto, todo mundo tem um enorme interesse, curiosidade, e fica todo mundo quietinho, escondidinho, não abre os braços para deixar o assunto tomar o vulto que ele merece. Não, o assunto é o assunto do momento, foi o que eu propus para todo mundo que entrasse, é o assunto da modernidade do século XXI, é a pós-pandemia. Nós estamos caminhando na direção disso, e, na minha opinião, é um caminho sem volta. Não é? É isso aí. Sem compreender o espírito, sem compreender a si mesmo, é um evasio, não tem sentido. Né? Com toda certeza. Eu tive uma professora que uma vez virou para mim e falou: professor, o que é isso? Como é ser um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro? Ela virou para mim e falou assim: você tem amor para dar? Rapaz, eu fiquei engasgado uns 20 anos para tentar achar uma resposta que eu tivesse a altura da proposta que ela me fez. Né? A gente tem que aprender a se amar o próximo. E isso está sendo feito com muito amor, com muito carinho. As pessoas acabam me adorando porque é muito nos meus olhos. Né? Sou muito verdadeiro, falo muita bobagem às vezes, mas é com muita sinceridade. Domingos, vamos continuar, não vamos parar não. Tá bom? Estou à disposição no Instituto, o que você precisar, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o carinho, e estamos juntos. A hora que a gente quiser conversar, com muito prazer, a gente vai estar aqui sim, tá bom? Tá ótimo. Eu vou agradecer a todos que participaram, que nos deram a honra de vir, de estar aqui conosco, ouvindo até esse horário, né? Se puderem botar as carinhas, né, para a gente poder dar para a gente se ver. É tão bom. É tão bom. A Solange é minha prima ginecologista, o Babinho é ortopedista, é um colega da Fluminense. A doutora Rosa é da Associação Brasileira de Medicina Legal Perícia Médica. Tem um monte de gente bacana aí. Yuri é filho do Márcio.
Monique é esposa do Márcio. Ai, que coisa boa. E é bom olhar no... Oi, Solange, fala, minha filha. Eu fico muito feliz em ver isso tudo acontecer, porque quando eu me formei há 30 e tantos anos atrás, né? Quase 40 ou 40, eu já nem sei mais, perdi a conta. A gente trabalha tanto que, enfim, mal se falava nisso. Eu venho lutando a vida inteira por isso, para que os médicos se espiritualizassem mais. Porque quando eu me formei, a ideia que se tinha é que o médico tinha que ser um ser frio, que tivesse uma alma assim, cercada de ferro, né? De ferro não, de aço, né? E eu achava aquilo uma estupidez, eu achava aquilo tudo errado. E eu sempre fui para o lado da espiritualidade, não só minha, porque eu acho que o médico tem que crescer espiritualmente, se conhecer o outro lado também, o que isso pode trazer de bom para a vida profissional dele e para o paciente. E estimular isso no próprio paciente, porque me parece, e eu posso estar até errado, que 50% do tratamento está nisso também. Porque o paciente acreditar, ter fé, querer melhorar, é meio caminho andado. O Domingos mostrou isso para nós ali, né? Existe Exato. Com evidências que se o cara acreditar que ele não vai curar, ele não vai curar. Não vai. Então, assim, eu vi essa evolução. E aí, com o passar do tempo, com uma coisa de mais uns 20 anos, pelo menos, é que comecei a ver que os médicos começaram a se alertar para isso. E vem crescendo de uns 20 anos para cá, assombrosamente. Até que eu vi essa aula inaugural na Faculdade de Medicina aqui da Sousa Marques, né? Que virou, agora é a cadeira, né, de Medicina e Espiritualidade, Dr. Paulo César Frutuoso falou. Sim. Grande amigo. Eu agradeci tanto a Deus, a minha espiritualidade, tá? As suas orações foram ouvidas, viu? Porque ele aceitou o convite, viu? Em Domingos, o Frutuoso vai vir falar conosco em setembro. Coisa boa. Consegui viver para ver isso. E vamos conversar isso é mais. Maravilhoso. A gente ficava na coxia, escondidinho, a gente pode falar, né? Doutora Rosa, fala comigo um pouquinho, me fala da sua participação, da sua alegria. Abre o seu microfone. Pois como vai? Está me escutando? Sim. Está me escutando, bem. Carlos? Sim, está bom. Olá, é um prazer estar aqui, né? Eu conheço o Domingos também. Como vai, Domingos? Tudo bom? Eu queria falar que eu sou também dessa área de espiritualidade, né? Estamos aqui trabalhando já há alguns anos, mas eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, de ver que você está discutindo tantos temas e esse é um tema bastante relevante. Então, para mim foi ótimo. Certo? Ótimo. Prazer em vê-lo, professor. Muito obrigado, viu? Tem um irmãozão aqui. Nada. Monique está escondidinha. Luciana não adianta falar. Luciana é minha esposa, Domingos. Ela... sim. Ela só entra, fica olhando e não bota a cara. Qual cara dessa? Ela mandando tchauzinho. Mandou palminha, botou palminha. Vamos ver se ela bota a cara de vez em quando e aparece. Meus irmãos, a todos vocês, muito obrigado. Muita saúde, muita paz. Um bom descanso em família, Domingos. Vai descansar. Obrigado. Vou te procurar de novo, tá bom? Fica à vontade. Viu? Parabéns, obrigado, gente. Gratidão. Maravilhoso. Muito bom. Fica bem. Valeu, Domingos. Grande abraço aí para vocês. Obrigado. Tudo de bom. Bom descanso, Domingos. Obrigado, Jorge. Grande abraço. Até mais.